E após a prece, nós daremos início ao estudo da noite. Hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo número 5, o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras, o item 21. Nós temos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo aqui na porta, na entrada. Quem tiver interesse em pegar para nos acompanhar na leitura, podem ficar à vontade. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, item 21. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo. Uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra, da vida. Compreendeis que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percustrastes melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível que a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se levar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.
Conosco aqui hoje, para nos facilitar e auxiliar na reflexão da leitura, nosso querido amigo Adriano Passos, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos. E agradeço mais uma vez à casa a oportunidade de falar um pouquinho do nosso amigo Jesus e do Evangelho dele. O capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, é um capítulo grande do Evangelho. E esse item 21, onde nós tratamos da perda de pessoas amadas, mortes prematuras. De início, nós temos que entender que, através da reencarnação, nós amenizamos um pouco a dor da perda de entes queridos. Por quê? Porque sabemos que quando desencarnamos, nós temos a morte só do corpo. O nosso espírito, que até então era a alma que habitava o corpo, ele passa para o mundo espiritual, continuando lá o seu trajeto de desenvolvimento, de evolução, de estudo, de cura. Ou seja, lá, que a gente fala assim, lá, né, parece que está tão longe e não está. Mas no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que é a nossa morada, é que nós colocamos tudo que nós aprendemos à prova. Mas, Adriano, o mundo aqui não é de provas e expiações, é em transição para a regeneração? Sim. Mas na hora que nós desencarnamos, nós avaliamos o que nós fizemos naquela última encarnação. Para falar só da última encarnação, né? Porque a gente tem débitos de encarnações bem mais antigas também. Mas, falando das mortes prematuras, onde até tem uma parte aqui que é bem bruta, né? Onde é colocado: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Dentro da nossa doutrina espírita, essa fala, esse texto que eu acabei de ler, ele é bruto, porque nós sabemos que não é assim que funciona. Aquele espírito novo que acabou de reencarnar, não é espírito novo, já é espírito antigo, milenar, e tem ali a sua oportunidade, na hora que reencarna, de trabalhar, resgatar erros de vidas passadas. E dentro desse projeto reencarnatório, nós temos aqueles que chegam, já nascem com uma doença congênita, ou acontece alguma situação na hora do parto que dá uma paralisia cerebral ou outra coisa qualquer. E aquela criança tem uma vida de acordo com o que a gente sabe, a medicina já fala para o pai, para a mãe, vai assim, olha, vai ter uma vida difícil,
e talvez curta, ali já começa o pai, a mãe, pegar e falar assim, mas o que eu fiz a Deus para poder pegar e meu filho vir dessa forma? A coisa que fez foi exatamente pedir para poder ajudar aquela criatura, aquele espírito que está encarnando, a pegar e ajudá-lo a resgatar uma parte do seu passado existencial. Porque não acontece da providência divina do espiritualidade amiga colocar uma situação dessa sem que os pais estejam de acordo. Na maioria das vezes pode acontecer o contrário, mas a maioria das vezes os pais já fizeram aquele compromisso com o filho que está para reencarnar, para ajudar. No processo reencarnatório, quando vai acontecer, nós, em desdobramento, nós no sono, nós fazemos visitas ao mundo espiritual. E em uma dessas visitas, pode acontecer esse acordo. Esse é uma caridade, dívidas que os pais têm com os filhos, né, com esse espírito para reencarnar, e ali estão para poder ajudar. Ou então, estão querendo só mesmo ajudar o espírito. Então, não tem essa de vir como punição de Deus. Deus não pune. Quem busca as reparações somos nós. E quando fazemos alguma coisa errada, que não mudamos nosso comportamento, nós vamos ter que, na hora que desencarnar, lá no mundo espiritual, uma hora ou outra, aquela situação vai ser confrontada com a gente para poder pegar e vir para poder trabalhar o resgate. E o resgate nem sempre vem na dor, nem sempre vem com uma pessoa já nascendo doente, não. Ele pode vir para poder, na situação dos pais, por exemplo, ele vem para poder ajudar. Isso é uma forma de resgate. Então, nada é por acaso. Não existe coincidência. O destino, quem traça ele somos nós mesmos. O destino está nas nossas mãos. Então, quando essa criança vem a desencarnar na fase mais nova, ou então um pouquinho mais velha, ou então acontece de uma criança, acontece um acidente, é atropelada, ou adoece e vem a desencarnar, tudo isso não quer dizer que estava escrito, existe a possibilidade de acontecer. Mas nessas situações, mais dessas mortes prematuras, nós temos que colocar em tela exatamente essa parte desse resgate mais rápido que precisa ser feito. Não são todos os casos, mas um caso de, por exemplo, uma criança que teve uma paralisia cerebral, ela pode estar ali fazendo um resgate de, em algum tempo lá atrás, ter praticado o autoextermínio através de um suicídio, né? Deu um tiro na cabeça, por exemplo. E isso, na hora que acontece esse suicídio com tiro na cabeça, além de prejudicar a carne, o nosso cérebro,
prejudica o nosso perispírito. Então, o perispírito, ele leva aquela pancada do tiro e fica comprometido. Então, ele precisa vir, voltar a reencarnar. Aí, numa situação dessa, pode ser que ele está fazendo uma reencarnação compulsória, porque ele não tinha condições de pegar e decidir esse reencarne. Aí, na hora que ele está vindo, ele tem um prazo ali para poder tomar o choque anímico e reorganizar o perispírito. E aí vem a desencarnar mais cedo, naturalmente, pela própria mazela que trouxe nessa reencarnação. E aí chegam os pais com o apego, falando assim: poxa, tinha tantos para poder pegar, e por que logo ele? Por que essa criança sadia que foi atropelada? Por que ela? Por que não atropelou uma pessoa mais velha, como está falando aqui? Ela tinha uma vida, a criança tinha uma vida toda pela frente, tinha muitas coisas a produzir. E que vem falando, né, o texto para a gente? A primeira coisa que chama atenção é: por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Porque nós não sabemos, mesmo aquele serzinho que acabou de reencarnar, nós não sabemos o que foi o passado dele. Porque na hora que a gente faz o contrato lá para poder pegar e ser pai dele, a gente muitas vezes sabe, mas na hora que ele volta, que acorda daquele sono que foi feito aquele acordo, que a gente foi em desdobramento no mundo espiritual e aceitou, na hora que a gente acorda, a gente não lembra desse compromisso. Não sabe. E esse não saber é uma providência divina espetacular, que imagine se soubesse o que ia acontecer. Senão, meu filho vai morrer atropelado com 7 anos. Então, nós, naquela emoção, começamos a questionar Deus, a blasfemar, a falar que Ele é injusto. Mas, vamos lá, não seria egoísmo nosso? Não seria isso um reflexo do nosso apego em querer que uma criança que esteja doente ficar mais tempo com a gente, sofrendo, sendo que no mundo espiritual ela vai estar livre para poder iniciar um tratamento para poder acabar de consertar o perispírito? No caso de uma criança que foi atropelada, mais nova, com 7 anos, por que nós falamos que, nossa, tinha todo o futuro pela frente? A gente não sabe o que foi que aconteceu, o que aquela criança estava trazendo de vícios, de erros ainda latentes na sua consciência, no seu agir, na sua condução, que poderia vir lá na frente transformar em uma situação até pior do que aconteceu em existência anterior. Então, tudo tem uma razão de ser, nada é colocado por acaso. Se aquela criança que foi atropelada com 7 anos estava programado para poder pegar e desencarnar de uma forma mais rápida e utilizou o erro de uma outra pessoa que estava na condução, por exemplo, de um carro e estava embriagada. Então, simplesmente houve um ajustamento ali
onde precisava de acontecer alguma coisa para a pessoa poder lá na frente aprender. Mas então quer dizer que Deus direcionou o motorista para poder beber, para poder acontecer o acidente? Não, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas a possibilidade disso acontecer é muito grande. Beber e dirigir não dá certo, todos nós sabemos. O motorista, assumiu ali, na hora que foi beber e foi dirigir, a condição de assassino. Mas não estava consciente. Antes de dar o primeiro gole, ele estava. Então, tudo tem uma razão de ser. Não tem essa de ficar... o luto, né? É normal do homem, é normal do ser humano, a dor do luto. Mas não é ficar toda hora chamando aquele ente que desencarnou, aquela criança, o adolescente. Não é ficar chamando toda hora, porque ele tem, a partir do momento daquele desencarne ali, lógico, respeitando o período do luto, onde depois esse luto vira uma saudade que nunca acaba, né? Mas lembrar coisas boas do momento que teve e sempre orar para esse ente querido que desencarnou. Aí nesse ponto, independente de ser morte prematura, se for de pessoa mais idosa, é a oração para poder a espiritualidade acolher aquele ente querido que atravessou para o mundo espiritual. Ela vale. E muitas vezes, quando acontece o desencarne prematuro, o filho, o espírito pode estar ali perto de vez em quando para poder participar um pouco da família como uma forma de tratamento. E ele vendo as orações, isso vai dar força, vai ser um bálsamo para ele no mundo espiritual. Ele vai começar a entender mais rápido, lembrando que ali, né, pode ser que ele ainda esteja um espírito ainda de acordo com como ele desencarnou criança, mas ou então já um espírito mais, como se diz, da última, penúltima encarnação dele. Porque, como nós sabemos na doutrina, nas reuniões mediúnicas, melhor dizendo, não tem manifestações de crianças, né? Então, o que acontece? Aquele espírito vai estar ali perto do pai e da mãe, vendo as orações, a preocupação, o amor, né? Lógico, temos que ter aquele período onde a gente fica mais dolorido, né? Zangado com Deus e zangado com a gente, e depois isso tem que ir passando, porque esse período zangado, esse período de dor, não vai fazer bem para esse espírito, que ele precisa de dar continuidade no tratamento. Uma outra coisa que foi abordada no texto lido, né? Logo fala assim: podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se perescrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano.
Então, o que está falando para a gente aqui? É o que eu tinha acabado de falar a respeito de Deus, da espiritualidade. Ela não vai pegar e vai infligir, não vai impor para a gente algo que a gente não dê conta de passar. Ela não vai impor um desafio maior do que as nossas forças, maior do que os nossos conhecimentos. E isso vale para os pais, no caso dessa morte prematura, né, de uma criança, um adolescente, e também vale para o serzinho que está ali, aquele espírito que acabou de reencarnar. Porque ele, reencarnando dessa forma, ele vai estar expurgando esse erro, como eu falado antes, mas ele tem que sentir um pouco do que ele precisa aprender, precisa resgatar. Ele precisa de uma dor, sim. Os pais precisam por algum momento, por alguma razão, sim. Mas essa dor, ela é suportável, porque Deus não coloca a dor maior. Não tem aquele ditado que fala que Deus dá a cruz conforme as nossas forças? Isso vale para qualquer um. Tanto para o espírito que está reencarnando, quanto para os pais, para qualquer um de nós aqui. E da mesma forma que Deus não persegue ninguém, Ele também não privilegia ninguém. Nós temos uma mera presunção que somos escolhidos de Deus. Nós pensamos isso sim. Não, Deus não vai fazer isso comigo, não. Ou então se fez, mas por que Deus fez isso comigo? Não tem um ser que é mais privilegiado do que o outro. Nenhum de nós é preferido de Deus. Todos nós somos preferidos de Deus. E todos nós vamos ter as reencarnações necessárias para a nossa evolução. Independente de qualquer situação que vamos passar, essa situação ela está dentro do nosso limite, nunca além do limite. Então Deus não vai colocar uma doença, não vai colocar um defeito físico de uma forma que nós não damos conta de tratar. Voltando aqui ao texto, aqui tem a partezinha aqui. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Ou seja, na morte prematura de uma criança ou de um adolescente, nós pensamos, como foi falado antes, mas ele queria ser um médico, um engenheiro, ele tinha todo um futuro pela frente. Com qual poder, com qual conhecimento que a gente fala uma coisa dessa? Adriano, mas todo mundo fala, é normal. Mas uma forma de a gente amenizar quem está passando por uma situação dessa e nós próprios é entendermos que Deus não é injusto. Entendermos que ali, muito pelo contrário que nós achamos que está acontecendo,
está ocorrendo um tratamento mais brusco, sim, mas porque a situação exige. Porque a situação exige. Como eu disse, algum desses espíritos pode estar vindo depois de um suicídio, por exemplo, e no mundo espiritual foi ofertado o tratamento para ele de várias e várias formas, colocado outras opções para poder voltar e trabalhar, voltar que eu falo, reencarnar e trabalhar, por exemplo, na medicina, trabalhar, por exemplo, escrevendo livros e aproveitando livros. Lembrei agora de um livro, Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral, que foi, antes de ser Ivone, na encarnação anterior, uma suicida. Não é esclarecido se foi uma suicida direta ou indireta. Eu não sei se todo mundo conhece a obra, né, melhor dizendo, da Dona Ivone, e ela voltou, escreveu livros maravilhosos, depois de um suicídio. Então, não quer dizer que tudo isso que acontece, né, com uma criança nascer com esse defeito e tal, que seja em razão de um suicídio ou de alguma coisa dela. Pode acontecer uma coisa diferente, vamos falar assim, que aquele espírito está reencarnando em missão para poder ensinar os pais alguma coisa que eles precisam de resgatar. A compaixão, o cuidado, o carinho, a empatia, ou seja, desenvolver o amor. O que acontece numa situação dessa? Um espírito em missão escolhe reencarnar com alguma das funções. Vamos continuar com a paralisia cerebral. Resolveu reencarnar com paralisia cerebral. Não porque ele está resgatando alguma coisa lá do passado, mas para ajudar os pais a modificar, a criar uma outra forma de amor que eles não tiveram no passado. Mas não que isso também não vai contar para esse espírito que está reencarnando com a paralisia cerebral, porque nós temos espíritos completistas. O que é isso? Espíritos que não perdem uma oportunidade de voltar e fazer mais alguma coisa para outros. E isso, para outros encarnados, e isso não só nessa parte de, por exemplo, na situação da criança com paralisia cerebral, para poder ajudar os pais. Na verdade, não vai ajudar só os pais a modificar, vai ajudar o ambiente que ela vai estar ali, a família que ela vai nascer. Nós temos os completistas que vêm para poder, por exemplo, por que não Ivone do Amaral? Ela veio e falhou perdeu uma oportunidade, acabou suicidando por alguma razão e voltou sem a sequela, mas deixou uma obra maravilhosa. Um espírito completista. Então, espíritos completistas, eles aproveitam situações que nós pensaríamos
muito. Será que eu dou conta de... A gente aqui agora, né, encarnado. Será que eu daria conta de pegar e reencarnar com paralisia cerebral para poder modificar uma família? Olha o que é um espírito evoluído. Então, perceberam isso? Nem sempre aqueles que reencarnam numa situação difícil, de doença, de defeito físico, eles estão pagando por algum erro deles. Eles podem estar vindo para poder modificar aquela família. E isso é amor, isso é caridade. Ensinar. Um espírito ensinando, reencarnando para poder ensinar. Já começa lá do berço, ensinando o papai, a mamãe, os titios, os vovôs. Muitas vezes, o orgulho da família está ali sendo cutucado. Então, esses caminhos que Deus coloca nos nossos passos, na nossa vida, todos eles têm razão de ser. Aquele filho que adoece, aquele pai que adoece, o filho sendo cuidado pelos pais e o filho cuidando dos pais. Nós não vemos nem todos os casos são assim, né? Temos situações onde os pais, recebendo aquele filho com algum problema físico, mental, o abandonam. E casais vão lá para poder adotar. Olha, essa é uma outra situação que nós sabemos que acontece. Mas o que estaria dentro dessa, poderia estar dentro de uma situação assim? Todos os caminhos, que já foi falado, citado aqui hoje, eu posso ficar falando aqui várias noites, que não vai terminar, mas ali naquele espírito que foi abandonado pelos pais biológicos, ser adotado por pais de coração, vai estar mostrando aquele espírito a outra forma de amor pelos pais, os pais de coração. Então, todas situações têm várias e várias coisas que podemos tirar de aprendizado, de situações que nos é apresentada para poder buscar nada mais, nada menos do que o que Jesus chega para a gente e fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus em situações difíceis, mesmo com filhos, mesmo com pais, em qualquer coisa, qualquer situação dessa, não blasfeme contra Deus, não fique zangado com Deus. É certo que Ele não vai ficar zangado com a gente, Ele não tem isso, Ele é amor. Então, eu canso de falar, nós podemos falar que não acredita nele, mas Ele acredita na gente. Que nós não amamos, mas Ele nos ama. Então, Deus não tem negativo, só positivo, só amor. Não tem maldade. A maldade é nossa. É os vícios que nos levam a ter esses erros contra Deus. Então, amar a Deus em todas as situações. A oração
nos ajuda a refletir, mas não é só a oração decorada, muito pelo contrário. Fazer uma oração espontânea, conversando com Deus. Ah, não dou conta, então faça as decoradas. Mas é fazer. Porque a partir desse momento, na hora que a gente entra em sintonia com o mundo espiritual, eles vão começar a ficar mais perto da gente e vai nos intuir para o que fazer, nos acalmar. Cada um de nós, aqui dentro, tem um anjo guardião, um benfeitor espiritual, que para poder perceber ele mais, é só entrar em sintonia com Deus, em oração, entrar em sintonia conosco mesmo, ter pensamentos bons. A partir desse momento que nós começamos a virar essa chave, nós começamos a entender o que é amar o próximo como a nós mesmos. Entender que aquela criança que tem defeito físico também é um filho de Deus e está ali passando por uma situação que tem que ter muito amor. Mas na hora que ela for, na hora que ela precisar, assim, não, o seu tempo aí dessa vez já está bom. Não precise sofrer mais do que isso. Porque Deus não vai fazer, como eu falei, não vai fazer ninguém sofrer a mais. Muito pelo contrário. É a dosagem certa. Então, na hora que Deus chega e tira ali, leva para junto dele, para poder iniciar os tratamentos espirituais no mundo espiritual, o amor que fica, ele tem que ser um amor, o amor de Deus, não um amor humano. O amor humano, ele machuca, que ele vira apego. A gente tem que entender esse amor, amar o próximo como a nós mesmos. Nós vamos querer que uma pessoa fique sofrendo? Nós vamos querer prorrogar a vida de uma pessoa, sendo que lá na frente a gente não sabe o que pode acontecer? Pode vir a transformar-se em um marginal? Vir a começar a dar trabalho para a família? Ah, mas tem tantos que dão trabalho à família, vira marginal, começa a mexer com droga? Sim. Porque o caso dele tem que ser dessa forma. Ele tinha que passar por isso. Talvez se ele não estivesse lá fazendo isso, ele está fazendo coisa pior até. Mas nós não estamos aqui para questionar Deus. Nós estamos aqui para poder entender a lei de Deus. E através desse entendimento da lei de Deus, nós começar a amar a Deus, amar a nós próprios e amar o próximo. E, como sempre, no finalzinho eu gosto de falar um pouco do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, ele modifica a visão nossa de muitas coisas do cotidiano, do Evangelho, modifica os nossos pensamentos, as nossas atitudes, modifica o ambiente da casa, transformando a casa mais segura, espiritualmente falando, porque na hora que a gente vai fazendo o Evangelho, nossos pensamentos vão mudando, a vibração de cada um lá dentro da casa vai mudando, e a vibração do ambiente da casa muda. Proteção. E o maior de todos, o livro que eu mais indico para poder fazer o Evangelho no lar, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, marque um dia, estudem. Isso
vai ajudar demais a família e a cada um. Com isso agora eu termino essa breve explanação desse tema que é tão instigante. Se for falando, a gente vai prolongando mais. E agradeço a todos e mais uma vez agradeço a casa Jesus Nazaré. Obrigado.